e tentam dar ali um verniz teórico, o que torna a coisa ainda mais canalha, né? Então é preciso combater e com muito serviço de inteligência, porque a internet, ao mesmo tempo em que ela facilita que a canalice se espalhe, ela também facilita a investigação, né? A espionagem, o controle, para que ações não ocorram, para que haja uma antecipação, né? Para que a polícia consiga agir antes de um fato consumado. E aquele comerciante, herói, um ato heróico, corajoso, foi lá, desarmou um dos atiradores, teve até o atirador sob a mira, mas teve o sangue frio, de mesmo naquele momento de emoção exacerbada, não atirar, né? E está ferido, foi ferido na mão e no braço, está bem no hospital, já recebeu diversas homenagens, fizeram até uma vaquinha lá e houve até um milionário australiano que metade do que já conseguiram na vaquinha foi ele que doou, porque houve um reconhecimento do governo, da sociedade, de todo mundo, de que foi um ato muito corajoso e que impediu, sabe-se lá quantas mortes mais, né, Rolando? É isso, Zaidan. E a gente junta, né, informações, essa trazida pelo Barão, essa absurda trazida lá da Austrália. E quando vem, na Austrália a gente costuma ter pouca notícia, né, desse tipo de qualidade, né? Coisa lamentável. A gente lembra da Austrália um país invariavelmente feliz nas coisas que se tornam públicas e, nesse caso específico, algo planejado, né, e lamentavelmente executado. O Zaidan, só para a gente encerrar, como havia sido previsto, Cast venceu lá no Chile, já com os cumprimentos da derrotada, ontem à noite também teve os cumprimentos do presidente Lula. O discurso dele de agradecimento foi muito mais em cima da questão da segurança pública, né? Que foi um tema primordial na campanha e que foi importante para a vitória do Cast. Mas o governo dele não será só isso, né? Aliás, ele já promete mobilizações militares nas fronteiras, expulsão de imigrantes, perseguição a imigrantes. E, embora ele jure respeito e amor à democracia, é bom lembrar que ele é um fã de carteirinha das políticas econômica e social do governo Pinochet, que foram terríveis para o Chile, né? Terríveis. E não há dúvida que o Cast, se ele conseguir, porque ele não tem maioria garantida no Congresso, vai tentar implantar no Chile, lamentavelmente. Ou seja, aquilo que Milei tem feito na Argentina, que é claramente um governo inteiramente a favor do capital, sobretudo do capital estrangeiro, e da redução drástica. Perdemos no finzinho comunicação com o Zaidan. No finzinho, infelizmente. Mas tudo bem, a gente volta aqui amanhã e segue tocando os nossos papos aqui. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na
Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação, importante participação do Fala Galera. Você aprova a reeleição de Rômulo Amaro? Opine 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio 971021493. Ponte está acertando em manter a base do elenco campeão da Série C para 2026. Opine 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio 971021493. 971021493. Mensagem de texto ou mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Rômulo Amaro vence disputa eleitoral e segue no comando do Guarani pelos próximos 3 anos. Antes do início da votação, a Assembleia de Sócios, por maioria, impugnou a chapa Meu Bugre Forte da oposição, a partir de um recurso apresentado pelo grupo de situação. Guarani anuncia Guilherme Cachoeira e Rian e chega a 11 reforços confirmados para 2026. Atacante chega em definitivo até o fim do Paulistão de 2027. E lateral direito vem por empréstimo do Vila Nova até o fim da próxima temporada. Rômulo Amaro confirma mais 2 ou 3 reforços para a disputa do Paulistão, com possibilidade de um nome de peso ser anunciado até o fim do ano. Renan Castro aceita a proposta e renova com o Guarani por mais uma temporada. Lateral esquerdo disputou apenas 2 partidas pelo Bugre em 2025. E daqui a pouco você confere os principais trechos das entrevistas com Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo, Felipe Rosselli, candidato da chapa impugnada, Meu Bugre Forte, e Rômulo Amaro, presidente reeleito, que participou ao vivo do programa Os Donos da Bola nesta segunda-feira na tela da Band. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja a nova composição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Pautas da Ponte Preta. Ponte acerta a contratação de Vitor Pernambuco, ex-operário do Paraná. Além da Série B, atacante de 27 anos também disputou Brasileirão pelo Juventude em 2025.
Além de Vitor Pernambuco, a Ponte também tem acerto com o Alisson Maia. Zagueiro ex-Vila Nova, Brian Borges, lateral direito vindo do Paysandu, e André Lima, volante também vindo do Papão. Departamento de Futebol analisa a contratação de Vitor Jacaré. Atacante ex-América Mineiro foi oferecido à Ponte e situação é discutida internamente. Ponte mantém mais de 60% do elenco para 2026. Quase 20 atletas campeões da Série C permanecem no Majestoso para a próxima temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Reforço para a zaga já marcou o CR7 na Itália e foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Thiago Silva não ficará no Fluminense em 2026, após se despedir dos companheiros no vestiário, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco neste domingo. O tricolor ainda fez o último contato, mas o atleta manteve a decisão de deixar o clube. Ainda não está claro se o jogador voltará ao futebol europeu. Recentemente ele foi vinculado ao Milan pela imprensa italiana. Pauta 2. Cruzeiro e Tite se reuniram nesta segunda-feira. O ex-treinador da seleção brasileira é o preferido da diretoria e entre as lideranças do grupo de jogadores para ocupar a vaga de Leonardo Jardim, que deixou a Raposa nesta segunda-feira após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil nos pênaltis. O entendimento é que Tite se encaixa no perfil do projeto esportivo pensado pelo Cruzeiro para os próximos anos. Pauta 3. Diretores do São Paulo pedem licença após vazamento de áudio em que admitem esquema de venda ilegal de camarote. Douglas Schwartzman e Mara Casares serão investigados internamente no clube. O pedido foi formalizado horas depois do site GE revelar um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis em dias de shows, com o envolvimento dos dois. Na gravação, Schwartzman admite que ele e outras pessoas ganharam dinheiro. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. A Ponte Preta tem um acerto, já tem um pré-contrato assinado com o atacante Vitor Pernambuco, um jogador de 27 anos, fez maior parte da carreira fora do país. Em 2025 defendeu a equipe do Juventude na Série A e depois o Operário de Ponta Grossa na Série B. Vitor Pernambuco, 8º jogador contratado pela Ponte Preta para a temporada de 2026. E pelo lado alviverde, o meu destaque inicial, Rômulo Amaro, reeleito presidente do Guarani. Daqui a pouquinho vamos ouvir as primeiras palavras do novo antigo presidente do Guarani para o próximo triênio, Batista. 17:10, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão.
bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Fala, galera de hoje, rapidamente, você aprova a reeleição de Rômulo Amaro como presidente do Guarani? Sim, aprovo. Só não aprovo o formato, a maneira com que a chapa de oposição foi impugnada. Entendo que o time está errado. Essa impugnação deveria ter sido feita no registro da chapa e não no dia da eleição e no momento em que as urnas estavam sendo abertas para votação. No início da votação veio a impugnação. Me parece que não foi a forma mais correta e mais acertada e tive a oportunidade de falar isso hoje no nossos Donos da Bola na tela da Band para o presidente Rômulo Amaro. O time está errado. O formato não me agradou, mas de qualquer forma, boa sorte ao Rômulo. São muitos desafios pela frente e que Deus o ilumine aí no próximo triênio à frente dos destinos do Guarani. E o Fala Galera da Ponte. A Ponte está acertando em manter a base do elenco campeão da Série C para 2026? Sim, está acertando porque são jogadores que foram muito bem. Agora, com uma ressalva, esse elenco que está sendo reforçado ou que está sendo mantido parcialmente precisa ser muito reforçado, porque as competições que a Ponte vai disputar no ano de 2026 são de um outro nível. Não é mais Série C, é Série B do Campeonato Brasileiro, um grau de dificuldade muito maior. A Série A1 do Campeonato Paulista, dificílima, com apenas 8 datas. Um campeonato perigoso e traiçoeiro para quem der vacilo e para quem bobear. E a Copa do Brasil, onde a Ponte, em 2025, foi eliminada na primeira fase pelo Concórdia de Santa Catarina. E agora, por ter sido campeã da Série C, ela entra na terceira fase da Copa do Brasil, já com um filtro um pouco mais rigoroso. Ou seja, o campeonato de 2026, seja da B, seja da Copa do Brasil, seja do Campeonato Paulista, são muito mais difíceis. A agenda da Ponte é muito mais complicada em 2026. Então, manter algumas peças que foram bem no calendário 2025 me parece acertado, sim. Só que elas não são suficientes pelo grau de dificuldade da agenda da Ponte em 2026. Então, há que se pensar nisso, há que se pensar no nível das competições que a Ponte vai disputar e, obviamente, enxertar com jogadores de um nível técnico que não deixe margem a nenhuma dúvida. Batista. 17h13, hoje aqui no programa você vai concorrer a presentes e serão 2 ganhadores. Cada um irá levar 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. Repito, 2 ganhadores e cada um irá levar 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. Como faz para participar? São 2 as maneiras. Uma, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E o outro caminho é através do site radiobandeirantescampinas.com.br. Lá tem uma aba promoções, entre na aba e aí vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores terão até o dia 18 para fazer a retirada dos presentes aqui na recepção da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799,
Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui onde tem um monte de antena, é a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, se você puder comparecer para retirar os presentes, participe. Caso não possa comparecer, aí você passa a sua vez, né? Porque senão você pode ganhar e aí os presentes não serão retirados. E o objetivo é fazer a entrega dos presentes. São 2 horários, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. É obrigatório o ganhador, a ganhadora comparecer. Tem que trazer um documento que contenha lá o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador ou é a ganhadora. Então, estes são os horários de retirada. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Até o dia 18 de dezembro para fazer a retirada. Se você pode vir buscar, então participe e boa sorte para você. 17, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Patrick, meio-campista da equipe do Santos, ele não deve permanecer, ou melhor, ele não deve voltar ao Santos na próxima temporada. Ele pertence ao Santos e provavelmente vai ficar no Atlético Paranaense. O Cruzeiro, que não vai ter o Leonardo Jardim, até porque ele pediu demissão, né? Acionou a cláusula no contrato, tá conversando com o Tite, que pode ser o próximo treinador do Cruzeiro. E o Gabigol, todo mundo já sabia, né? Ele estava a fim de sair. Ontem perdeu o pênalti, já até pintaram o muro na Toca da Raposa que tinha uma imagem do Gabigol. Ele que ganha mais de 3 milhões de reais por mês. Dá 3.300. Provavelmente o Gabigol vai vestir a camisa do Santos na próxima temporada, Batista. 17:19, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h23, Esporte em Debate até 19h30. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, uma ótima semana para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente aqui para o nosso Fala Galera, porque o tempo urge, como diria aquele. Você aprova a reeleição de Rômulo Amaro? Da maneira que foi, não, viu? E ele não tem culpa disso. Eles entraram com um recurso, uma hora podia a chapa de oposição, outra não podia, eu não gosto disso. Eu gosto de pluralidade, de opções para o sócio, não é? Para quem vota. E da maneira que foi, não tem nada a ver com o Rômulo ou com a chapa dele. Em sim, uma eleição igual a Ponte, por aclamação, não é legal, não é o ideal. Então, ele é aprovado, evidentemente. Eu gosto muito do Rômulo, acho ele muito competente, tem erros e acertos, mas da maneira que a eleição transcorreu, eu não gosto.
Ponte está acertando em manter a base do elenco campeão da Série C para o ano que vem? Está. Desde que consiga pagar os salários que ainda não conseguiu pagar. Mas em termos técnicos, a Ponte está certa, está no caminho certo. Batista. 1725 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo, para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque, com qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço diferenciado para os homens que gostam de se cuidar. O melhor tratamento para a sua barba, o seu cabelo. Serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Siga no Instagram no @300iguatemi ou acesse o site 300campinas.com.br para saber muito mais sobre a 300 Barbershop. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. São 17 horas e 27 minutos. Vamos falar do Guarani Breno Beretta Bugre, que teve o processo eleitoral neste domingo no estádio Brinco de Ouro. Diz aí, bebê. Bom, Batista, ontem pude acompanhar em loco esse processo durante o dia e também na finalização, na contagem de votos. Nós vamos mostrar todos os lados para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, em especial para o torcedor do Guarani, tanto o que aconteceu com a oposição ao CA, encabeçada pelo Felipe Roselli, a chapa Meu Bugre Forte, que foi impugnada logo no início da Assembleia, e também a vitória e o lado do atual presidente, a chapa dele que foi eleita, Avante Meu Bugre, com o Rômulo Amaro. Inicialmente, nós vamos acompanhar o que disse o Marcelo Dias, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, já deu várias entrevistas pra gente aqui na Rádio Bandeirantes, e logo depois do pleito, ele veio a público até para esclarecer, explicar um pouquinho sobre essa impugnação da chapa da oposição, Meu Bugre Forte. O que aconteceu na eleição do Guarani, nós vamos acompanhar agora. Breno, foi o seguinte, nós da comissão eleitoral recebemos as candidaturas e não aceitamos nenhum tipo de impugnação em um primeiro momento. Nós resolvemos homologar as chapas para que elas participassem do processo eleitoral. Contra essa decisão, cabe recurso das chapas interessadas. E a chapa da situação apresentou um recurso contra a chapa do Conselho Deliberativo, que era a chapa da oposição, chamada Meu Bugre Forte, e também contra a chapa do Conselho de Administração da oposição. Esse recurso, por estatuto, ele é votado no início da Assembleia. Então nós abrimos os trabalhos, oportunizamos a palavra ao pessoal que estava recorrendo, que era da situação, oportunizamos a palavra ao pessoal da oposição e também fizemos a defesa de mérito da nossa decisão enquanto comissão eleitoral. Aí abrimos para que a Assembleia votasse. E a Assembleia, que é a soberana, ela votou pela impugnação da chapa Meu Bugre Forte, tanto para o Conselho de Administração quanto para o Conselho Deliberativo. Ainda assim, o Gali, que era o presidente da Assembleia, houve por bem não fazer a aclamação da chapa principal, que era a chapa da situação. Ele determinou que houvesse a votação, porque em caso de algum tipo de problema, você teria esses votos computados. A oposição houve por bem não votar, eles se retiraram do recinto, né? Muitos não votaram, alguns acabaram ficando para votar, enfim, mas esses votos foram computados de todo modo.
E nós passamos o dia todo colhendo os votos e agora no final a gente realizou a contagem e proclamou o resultado. Agora em relação ao Conselho Deliberativo, né? Porque 50 cadeiras foram escolhidas, mais 5 do sócio campeão. Quando que vai ser definido, né, a nova diretoria, esse tipo de situação, e o Conselho Fiscal foi definido hoje? Isso, a posse ocorre no início do ano, né? No Conselho Deliberativo nós fazemos uma reunião que deve ocorrer em 6 de janeiro, é dada posse aos novos conselheiros deliberativos, são 50 eleitos, mais 5 do programa Sócio Campeão, e nós teremos muito possivelmente 4 vitalícios, né? Eu e o Fábio nos tornaremos vitalícios ao final do ano, Marcelo Galho, Ricardo Moisés já são. Então nós teremos 59 conselheiros no Conselho Deliberativo. E o Conselho elege o seu próprio presidente. Quanto ao Conselho de Administração, ele toma posse no dia 1º, ele já tem o seu presidente definido, que é o Rômulo Amaro, os outros são vice-presidentes. E o Conselho Fiscal é a mesma coisa, ele realiza no início do ano uma reunião com esses 5 que foram eleitos e decide quem será o presidente. Eu me propus, quando assumi essa condição, a seguir com 2 trabalhos que eu considerava muito importantes para o Guarani. O primeiro era uma reforma estatutária que permitisse uma maior flexibilidade para que nós tivéssemos um processo eleitoral mais tranquilo. Lamentavelmente ainda não nos foi possível que isso ocorresse, né? Nós tivemos muitos problemas. O estatuto ainda precisa passar por adaptações e precisa ser, digamos assim, bem exercido, mas eu me considero muito feliz nesse processo porque nós conseguimos renovar o estatuto em muitas outras áreas e sobretudo na área que era o meu segundo grande ponto, que era a questão da SAF. O torcedor bugrino está muito ansioso por isso. Ele quer que nós possamos receber propostas para que sejam analisadas, verificadas, se esse é o caminho. E a gente conseguiu fazer isso com o novo estatuto. O novo estatuto foi aclamado por todos os demais associados. A gente teve uma aprovação recorde, quase ninguém combateu as novas disposições. A gente teve uma aprovação majoritaríssima. Então eu me sinto muito feliz por ter participado desse processo. A gente conseguiu modernizar o Guarani. É claro que muita coisa precisa ser feita, mas administrativamente o Guarani está num momento muito bom. Um momento que ele pode se apresentar para um investidor, um momento que ele é atrativo para pessoas que queiram investir no futebol. Nós temos um financeiro que vem se equalizando, que vem se equilibrando. Então eu fico muito feliz com esse processo. Lamentavelmente o futebol não acompanhou. Isso não é uma tarefa do Conselho Deliberativo. Às vezes o torcedor, poxa, mas o CD não consegue fazer nada. Até então não conseguia. Agora nós criamos poderes para que o Conselho faça, se o Guarani voltar a ter problemas. Então nós teremos, eu tenho absoluta convicção, um estatuto muito mais forte, mais sólido, que vai nos permitir corrigir rotas quando a gente tiver problema. E certamente o Guarani vai dar um passo muito grande nos próximos meses. Eu acho que a gente tem coisa muito boa para vir e isso é fruto do nosso trabalho dos últimos 3 anos. Bom, tá aí a palavra do Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho do Guarani, explicando um pouquinho sobre a impugnação da chapa do CA, chapa da oposição, Meu Bugre Forte, encabeçada pelo Felipe Roselli. Eu pude ouvir de forma exclusiva também o Felipe Roselli para falar um pouquinho sobre o sentimento dele nesse momento e o que ele pensa a respeito da impugnação. Ouvi ele ontem à tarde, antes do final do pleito, na porta mesmo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, e a partir de agora a gente vai acompanhar essa entrevista exclusiva com o Felipe Roselli. Ô Felipe, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu hoje pela manhã aqui no Brinco. Breno, o que aconteceu aqui foi um fato lamentável na história do Guarani. Infelizmente, a chapa da situação se aproveitou do mecanismo do estatuto, onde a Assembleia julga os recursos. E percebendo que ali na abertura, naquele exato momento, eles tinham uma pequena maioria, eles votaram por impugnar a chapa, né? Privando o sócio do voto, impugnaram uma chapa que estava homologada, uma chapa que a homologação foi super bem fundamentada por advogados da Comissão Eleitoral, que por coincidência são os mesmos que presidem a Assembleia, que estavam presidindo a Assembleia. Inclusive o Marcelo Dias defendeu a decisão da Comissão Eleitoral pela homologação, e mesmo assim a situação, se aproveitando de ter uma pequena maioria na abertura, aproveitou essa brecha da Assembleia para impugnar a chapa,
parou um ônibus de torcedor de outros times aqui na frente, encheu lá de pessoas e votaram para que não tivesse eleição. Um monte de sócio vindo de longe, encontrei um senhor vindo de Piracicaba, outros que vieram de São Paulo para votar, foram impedidos de votar por uma manobra de uma situação que entrega um resultado pífio dentro de campo, um resultado pífio administrativo, e agora consegue manchar a história do Guarani tentando ganhar no tapetão. Mas não vai ficar assim. É uma coisa que a gente vai buscar em juízo, né? É lamentável o que aconteceu aqui, é vergonhoso, é covardia, eles foram covardes. A gente sabe que eles estavam com medo de perder, e quando a situação se viu encurralada na situação de perder a eleição, eles realmente apelaram para uma situação vexatória. Na história do Guarani, isso é um vexame no processo democrático de um clube centenário, né? A gente nunca havia passado por isso, e essa situação que entrega péssimos resultados agora entregou uma péssima eleição, né? Eles não foram para o voto, fugiram do voto, foram covardes, e agora como vai ser, né? Vão continuar entregando esse trabalho péssimo que estão entregando? Na verdade, a gente vai buscar em juízo e vai reverter essa situação. A gente tinha elogiado até essa semana na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, o próprio Marcelo, presidente do Conselho, né, que seria algo democrático, uma eleição com as duas chapas do CA, com as 4 chapas, Conselho Deliberativo e Fiscal, mas isso não aconteceu. Eles alegaram aquela situação de você ter faltado a algumas reuniões consecutivas quando você era do CA? Alegaram esse absurdo, anexando atas de abril, sendo que a eleição foi em março. Eu já tinha cumprido o meu mandato. E outro ponto, a comissão eleitoral homologou a nossa chapa, sabendo, obviamente, que não tinha fundamento nenhum. Isso foi apenas uma cortina de fumaça que eles lançaram para tentar mudar a opinião popular, mas, infelizmente, hoje a gente teve a surpresa deles se mobilizarem para dar um golpe no processo democrático. O Guarani nunca tinha vivido isso, foi uma situação, uma aberração. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Eles fugiram do voto, foram covardes, né? Uma diretoria que foge de uma entrevista quando perde um derby, a gente não podia esperar outra coisa a não ser isso, né? Se eles fogem de um derby quando perdem, perderam 3 esse ano, né? Eles não poderiam fazer diferente dessa vez, né? Fugiram covardemente, ficaram com medo de perder, tá mais do que claro, né? A situação mobilizou pessoas que são funcionários para vir aqui votar, funcionários de terceiros, que hoje figuram na diretoria do Guarani, vieram aqui, pararam um ônibus aqui na porta aqui, desceram para votar, não votaram, impugnaram uma chapa homologada pela comissão eleitoral, formada por advogados, por bugrinos que fundamentaram a sua decisão, e hoje a gente foi surpreendido com o rompimento do processo democrático, né? O Guarani hoje foi, não sei, é uma tirania, é um ditador, não sei o que eles pensam ser, mas infelizmente a gente está vivendo na pele uma situação muito complicada, onde quem está perdendo é a instituição e o torcedor do Guarani, com certeza. Agora, independente do que acontecer a partir desse momento, como fica o pessoal que você uniu, a chapa de oposição, até porque agora são 3 anos daqui para frente, vocês vão continuar trabalhando independente do que acontecer? Porque a gente vê muitas vezes, o pessoal se mobiliza mais perto da eleição, mas é importante ter oposição o tempo todo. Breno, a primeira coisa é que a gente não vai desistir, nós vamos buscar em juízo, reverter essa situação, porque uma eleição não pode ser paralisada da forma que foi, isso é um absurdo, né? Uma vergonha, né? Mas a nossa mobilização, obviamente, que vai continuar. Nós hoje conseguimos aglutinar muitas pessoas, tanto que a situação correu do voto, né? Fugiu do voto, né? Pela primeira vez, eles fugiram do voto. Então, se fugiram do voto é porque estão com medo. E a gente vai continuar. Bom, tá aí a palavra do Felipe Roselli, né, candidato da oposição. Eu vou tentar explicar de uma maneira resumida para quem está nos acompanhando, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Enquanto isso, quem está nos vendo no YouTube, o Lucas vai soltar um vídeo onde o pessoal, bem na hora que aconteceu essa impugnação, né, o pessoal da chapa da oposição, eles estavam protestando bastante justamente contra o pessoal da situação, né? Por tudo que aconteceu no dia. Quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo imagens de ontem pela manhã no ginásio do Guarani. O que acontece, né? Durante a semana,
o que aconteceu? A comissão eleitoral acabou analisando o pedido de impugnação que veio por parte da situação e considerou a chapa homologada. Só que na Assembleia acontece esse mesmo tipo de situação. Por quê? Porque eles pediram a impugnação novamente, aí quem que define se a chapa vai ser impugnada ou não? Isso está no Estatuto do Guarani, né? Os sócios presentes naquele momento. E no momento da abertura da Assembleia, foram 150 votos a favor da impugnação da chapa da oposição, da chapa Bugre mais forte, contra 98 votos dos presentes naquele momento. Então, 150 sócios votaram pela impugnação naquele momento, na abertura da Assembleia, da chapa Bugre mais forte, liderada pelo Felipe Roselli, e 98 votaram contra a impugnação. E daí até o Marcelo Dias, presidente do Conselho, acabou citando, né, que o pessoal da oposição acabou indo embora, muitos foram embora, né, e daí muitos acabaram nem votando. E os votos que foram para a chapa da oposição acabaram sendo anulados, cerca de 34 votos, se eu não me engano, já eu passo o número dos votos certinho. Mas agora nós vamos ouvir inicialmente o outro lado, né? O Rômulo Amaro, o que ele falou logo depois que ele foi anunciado como vitorioso. A chapa dele, Avante Meu Bugre, foi anunciada como vitoriosa ainda ontem à noite. Quase 10 horas da noite, a hora que ele deu essa entrevista. Vamos acompanhar. Rômulo, quais são suas primeiras palavras depois de vencer a eleição? Você que pegou no meio do caminho e agora vai ter 3 anos pela frente, começando já, colocando em prática o que você já pôde aprender e aprimorar esse tempo todo. Parabéns. Boa noite, Breno. Boa noite, torcida bugrina. É uma honra para mim agradecer primeiro a Deus por ter me dado força num momento difícil aí de encarar a nossa realidade, que foi difícil pra caramba. Mas eu estou muito feliz e muito motivado para poder desenvolver um trabalho que eu tenho hoje a oportunidade e a obrigação, não só como presidente, mas como torcedor, de tudo que a gente passou em 2025, poder reverter, poder desde o início agora imprimir o nosso trabalho realmente com competência, com dignidade, com transparência, com organização e responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que nos remete a uma obrigação, e eu acho que eu demonstrei isso nesse pouco período que eu estava na frente do Guarani Futebol Clube, dessa instituição centenária que não merece estar passando pelo que está passando, e é uma honra para mim poder mudar essa história, e é isso que nós vamos trabalhar para construir. O que você pode falar da impugnação da chapa da oposição? Cara, eu acho que foi um pleito definido pelos sócios e não foi uma decisão unânime, né? Foi uma decisão que teve uma contraparte e o pleito eleitoral aconteceu. Então nós estamos até aqui agora esperando a conferência dos votos. Tivemos 270 votos dos nossos apoiadores. Alguns não puderam vir, a gente tinha contado mais ou menos cerca de uns 300, 350. Então eu acredito que houve uma definição, né, uma opção de escolha. E os sócios optaram pelo melhor processo. O trabalho vem sendo realizado, a chance que a gente tem agora e a esperança que a gente tem de colocar o Guarani num caminho correto, com planejamento, com um processo bem acertado. Então acho que agora é a hora da gente dar essa virada que o Guarani precisa e merece. E eu vou estar, para mim é uma honra, novamente vou repetir, estar à frente dessa instituição maravilhosa e poder desenvolver esse trabalho. Você acredita que transformar o Guarani em SAF vai ser o seu primeiro grande trabalho nesse novo mandato? Cara, a gente vai colocar o processo para seguir no fluxo que já estava vindo, né? A gente está aguardando receber uma proposta formal, uma ou duas ou três, depende dos proponentes, mas a gente acredita que pelo menos uma proposta a gente receba
muito em breve, e a gente recebendo e analisando, e ela sendo muito interessante para o Guarani, como a gente imagina que seja, nós vamos colocar para votação e os sócios irão definir. Mas que a gente quer buscar um processo de SAF para o Guarani, a gente quer. Tanto é que o estatuto foi alterado para isso. Um estatuto que foi, inclusive, muito bem trabalhado pelo Marcelo Dias, pelo Conselho Deliberativo, para que a gente pudesse chegar a esse momento. Então, acho que o momento é da gente fazer essa virada do Guarani agora. Então, a gente vai acreditar, sim, numa proposta de SAF que a gente pode receber e analisar e colocar para votação dos sócios. Bom, e a gente vai acompanhar também a entrevista exclusiva que nos deu o Rômulo Amaro hoje na tela da Band, nos Donos da Bola. Ele esteve presente, respondeu nossas perguntas de toda a equipe e a partir de agora você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. E o nosso entrevistado aqui no estúdio é o novo presidente do Guarani Futebol Clube, Rômulo Amaro, reeleito presidente. Tinha no comando aí um mandato tampão e agora você tem aí o respaldo do voto, né, Rômulo? Abraço para você, muito obrigado, viu? Bom dia, Batista, bom dia, Tigrão, CH. É um prazer enorme, uma honra para mim poder agora pegar o mandato desde o início e desenvolver o trabalho. Estou muito feliz, muito confiante. E vamos que o 2026 promete muitas coisas boas para o Guarani. Breno Beretta, a sua pergunta ao novo presidente do Guarani. Bom, primeiro boa tarde para você, Rômulo, mais uma vez parabéns, já te dei os parabéns ontem. Eu queria que você falasse a respeito desse desafio, né? Qual que é a sua principal meta nesse primeiro ano, agora como presidente eleito do Guarani em 2026, e que você comentasse também sobre a impugnação da chapa do CA, a chapa da oposição. Até porque o Guarani mudou o estatuto justamente para ter uma concorrência, para abrir mais pessoas, e vocês acabaram pedindo a impugnação também no dia da eleição e eles não puderam participar, né? E estão reclamando desse processo democrático. Boa tarde para você, Rômulo. Boa tarde, Breno. Obrigado. Breno, o objetivo principal nosso no ano de 2026, sem dúvida nenhuma, é o acesso à Série B, né? Não fica nenhuma dúvida em relação a isso. A gente está desenvolvendo um trabalho dentro do futebol profissional muito bem organizado, muito bem planejado, pautado em cima de processos, conforme eu venho falando nas oportunidades que eu tenho. E não fica nenhuma dúvida que o nosso principal objetivo é o acesso, é constituir ali um trabalho bem direcionado ao futebol profissional, às categorias de base também. Continuamos a investir na infraestrutura para as categorias de base, onde desse modelo a gente vai conseguir ali também criar mais receitas para contribuir com o nosso ano de 2026, 27 e 28. Então esse é o nosso principal objetivo e nós estamos caminhando muito bem para isso, eu acredito. Quanto ao processo da impugnação de ontem, nós estamos seguindo o estatuto. O estatuto existe, ele teve alterações sim, mas na época em que houve as 3 faltas consecutivas pelo outro candidato, isso foi constado em ata e foi registrado em cartório e as provas existem. E realmente elas são uma coisa que infringe o estatuto. Então a gente não pode aceitar um processo que infringe o estatuto que a casa tem que seguir. E quem definiu isso foram os sócios. E os sócios, nessa definição, não foi uma definição unânime. Então a gente acredita que houve sim a democracia nesse processo, nesse momento. E mesmo tendo esse processo da impugnação, o Conselho teve uma decisão muito sábia, na minha visão, de manter a votação. Tanto é que nós ficamos lá ontem até 11 horas da noite, até acabar a conferência dos últimos votos. Então, de qualquer forma, houve a votação e todos os nossos apoiadores compareceram e votaram e os votos da chapa concorrente foram anulados, mas também houveram votos da chapa concorrente. Então, em resumo, a gente acredita nesse fato. CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani, para o próximo triênio.
Bom, a história do estatuto, ele é a carta magna do clube de futebol. Se infringiu, eu acho que o trabalho do presidente do Conselho Deliberativo é muito sério, não é? E eu tenho que ressaltar isso, mas tenho que lamentar uma situação. O Guarani perde com isso. Eu acho que uma coisa plural é... mas infringiu. Tá certo, não estou discutindo isso. Tá tudo bem. Mas quanto mais pessoas decidirem... Aí é a democracia, realmente. Mas se houve aí uma irregularidade, entre aspas, eu acho que cada um luta com as armas que tem. Pergunta, Rômulo, houve a votação e qual foi a apuração? Quantos votos você teve e quantos votos a chapa que foi anulada teve? Foram um total de 336 votos, se não me engano. Okay. Nós tivemos 270 votos. Okay. E a diferença foi dividida entre a chapa e alguns votos em brancos e nulo também, né? Ok. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Rômulo Amaro. Bom, eu não posso ser incoerente e desrespeitar o nosso telespectador nem o nosso ouvinte. Eu acabei de falar na Rádio Bandeirantes, presidente, parabéns. Obrigado. Boa sorte, que Deus te ilumine, que seja uma gestão menos turbulenta do que esse mandato tampão. Mas eu não posso deixar de reafirmar aqui aquilo que eu acabei de dizer. Primeiro, eu acho que vocês ganhariam a eleição de qualquer maneira. Eu acho que existe um caminho pavimentado aí para o Guarani seguir a sua vida, e você no mandato tampão deu demonstrações de competência, de estar muito compenetrado em levar o Guarani a um porto seguro. Obrigado. Agora, a pergunta, e eu falei isso agora, eu fiz rasgados elogios à democracia do Guarani e à pluralidade e à opção do associado de escolher. A pergunta que eu tenho recebido muito em redes sociais e mesmo em contato pessoal com pessoas desde ontem, inclusive estivemos num grande evento ontem no estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouco vamos falar, todo mundo falando a respeito disso, porque a notícia estourou, eu estava lá ainda no estádio. Eu fui buscar meu carro, fui pegar meu carro para voltar para casa e todo mundo me abordando a respeito disso. E eu transfiro agora, deveria estar aqui o presidente da comissão eleitoral, mas estamos com o presidente eleito. Ouvimos o presidente da comissão eleitoral na matéria. E ele já disse que tinha direito a um recurso e o recurso chegou no dia da eleição. Ora, se a chapa tinha requisitos estatutários básicos para não ser homologada, por que é que ela foi homologada? E segundo, por que ela foi impugnada? É uma estratégia essa, presidente? Ou a situação não participou disso? Por que é que ela foi impugnada no momento em que as urnas começaram a ser abertas ou no momento em que estava sendo iniciada a votação? Não a urna aberta para se depositar o voto. Quer dizer, esse recurso não deveria ter ocorrido no momento do registro da chapa de oposição e não tirar tanta gente com chuva, com uma situação não muito favorável de casa para ir votar e falar, não. Claro, está impugnada, ainda teve votos, mas claro que isso mexe com o resultado. E aí? É a pergunta que eu tenho recebido e gostaria de transferir para o novo presidente do Guarani, o senhor Rômulo Amaro. Vamos lá, Tigrão. Como eu já coloquei aqui, foi uma definição dos sócios. Não houve estratégia nenhuma. A gente apenas manteve a nossa posição. Nós pedimos a impugnação no primeiro momento. O Conselho Eleitoral, a Comissão Eleitoral, entendeu que não era cabível, em função de tudo que eles explicaram lá, que o Marcelo já explicou. Porém, a gente entrou com o recurso. E esse recurso ele poderia ser apresentado até a data da Assembleia. Então, nós não infringimos em nenhum momento o Estatuto. Por sinal, nós exigimos que ele fosse cumprido na sua essência. E foi o que nós fizemos. E os sócios entenderam dessa maneira e tomaram a melhor decisão. E houveram os votos, sim. De qualquer forma, a gente iria ganhar, porque a gente tinha a maioria nos votos. De qualquer forma, isso. Mas foi uma decisão em conjunto pela chapa, eu respeitei e apoiei, e os sócios definiram isso dessa forma. Ô Rômulo, você tem uma missão. Você pode entrar para a história do Guarani Futebol Clube com essa gestão nesse triênio. Porque, como você disse ali na matéria do Breno Beretta,
está em curso a transformação do Guarani em SAF. Então você pode passar para a história como o presidente que fez a passagem, né, de associação para SAF. Se der certo a SAF, o futuro ninguém pode prever. Você passará como um presidente numa situação altamente positiva. Se der errado, vai passar por uma situação altamente negativa. Então você terá os destinos do Guarani na sequência nas suas mãos. Então vai ter que escolher bem quem é que vai assumir aí o comando do Guarani e transformando o Guarani em SAF. Então eu desejo a você, para finalizar, boa sorte, tomara que seja uma gestão iluminada, como disse o Tigrão, né, abençoada por Deus, e que os destinos do Guarani estejam em boas mãos. Obrigado, Batista. Esse é o nosso desejo, a minha obrigação como presidente, como torcedor. Acho que tudo que nós passamos, eu particularmente passei uma pressão e um sofrimento enorme em 2025. Acho que agora é a época e o ano e a oportunidade que nós temos de virar esse jogo e mostrar para essa torcida maravilhosa do Guarani, enorme, que nós vamos conseguir um caminho sensacional para o Guarani Futebol Clube. Valeu, Romão. Muito obrigado, viu, pela presença. Sucesso lá na gestão. Obrigado, Batista. Agradeço mais uma vez a presença aqui. Um abraço para a torcida bugrina. Bom, tá aí a palavra do Rômulo Amaro, né? Nós ouvimos todos os lados, ouvimos o presidente do Conselho do Guarani, o Marcelo Dias, ouvimos o candidato da oposição, a chapa que foi impugnada, a chapa Meu Bugre Forte, o Felipe Roselli. Aliás, a chapa também do Conselho Deliberativo e Fiscal foi impugnada, a chapa Meu Bugre Forte. Qual o motivo? Também vou tentar ser didático e resumir. Um dos membros do Conselho Fiscal apresentava alguns problemas e eles acabaram não corrigindo. E o que entendeu daí o pedido de impugnação e o que entenderam os sócios do Guarani que estavam presentes no início da Assembleia? Que a chapa não poderia participar com 4 e deveria participar com 5, teria que ter indicado 5, sem nenhum problema, né? A comissão eleitoral, no meio da semana, tinha homologado, mas daí, no início da Assembleia, com o pedido de impugnação, também foi impugnada. Então, tanto a chapa do CA, que apresentou o problema do Felipe Roselli, quanto a chapa de Conselho Deliberativo e Fiscal, ela também foi impugnada, né? A chapa Meu Bugre Forte. Então, eles não concorreram ao Conselho Deliberativo. Eu vou passar aqui a nova composição do Guarani, que vale a partir de janeiro de 2026. O presidente Rômulo Amaro, os vice-presidentes Adriano Marconato, não é o André Marconato que deixou o mandato no meio para o Rômulo assumir, é irmão dele, Adriano Marconato, e o Eric Franco. Então, Adriano Marconato e Eric Franco são os vice-presidentes. Conselho Deliberativo. Como que ficou resolvido? Não saiu, nesse momento, o novo presidente do Conselho. Haverá uma reunião, provavelmente no dia 6 de janeiro, mas as cadeiras foram definidas. 30 cadeiras para o Avante Meu Bugre, que é a chapa do Rômulo Amaro, 10 cadeiras para Pró Guarani, que é uma chapa que estava concorrendo, e mais 10 cadeiras para o Renova Guarani, outra chapa que estava concorrendo. A posse, provavelmente, como eu disse, votação para quem será o presidente no dia 6 de janeiro. Sócios torcedores que foram eleitos para o Conselho. São 5, vou até ler o nome deles aqui. André Luiz Quinalha Jacomelo, Luiz Henrique Montanari Daer, Flávio Roberto Bezerra da Costa, Vinícius Pereira Pilate e Sérgio Motoyama. E Conselho Fiscal foram eleitos pela chapa Avante Meu Bugre, Alexandre Pierro e Max Souza da Silva, pela chapa Renova Guarani, Henrico Pereira, Maria Cristina Orlando de Siqueira e Ricardo Domingos Sagula, e também a posse
no dia 6 de janeiro. Vale lembrar que alguns conselheiros vitalícios, como citou o Marcelo Dias. Então ouvimos todos os lados, ouvimos o Rômulo também, e amanhã eu já marquei, até o Tigrão citou na televisão, né, que gostaria de ouvir e conversar com o presidente da Assembleia, que foi o Marcelo Galli. Amanhã nós vamos conversar com ele ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para tirar outras dúvidas. O presidente da Assembleia foi o Marcelo Galli, amanhã vai falar aqui na Rádio Bandeirantes. Quer comentar sobre eleições, Batista? Mais tarde eu falo sobre reforços do Guarani e também como que está sendo a preparação do Guarani essa semana visando a temporada de 2026. Sim, eu gostaria de ouvir o CH, mas antes, se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal, Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz, no grito de "O macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. 18:02, e aí, CH, você que participou também da entrevista hoje na tela da Band com o novo presidente do Guarani e o processo eleitoral, qual é o seu comentário? Eu lamento muito tudo que aconteceu. Sei que está dentro da regra, tudo faz parte da carta magna do clube, que é o seu estatuto, né? Houve uma irregularidade. Eu tenho aqui comigo, durante todos esses anos, um apreço e um respeito pelo Galli, presidente do conselho, não é? Eu faria diferente, se fosse a situação, eu faria diferente. Tem que existir pluralidade, tem que ter opção para o sócio, para o conselheiro, para quem de direito tem direito a voto, tem que ter opção. Isso é salutar para o clube. Uma manobra dessa, e eu não estou dizendo que essa manobra é ilegal, ela é legal, não é? Ela desmotiva as pessoas que deveriam participar mais ativamente da vida do clube. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor para o Guarani. Mas essa manobra, eu lamento muito isso. Eu não estou dizendo quem tem razão, está certo ou está errado. Terminar uma eleição desta maneira, ou nem começar, nós passamos aqui, durante todo esse tempo, elogiando a mudança do estatuto, que o Guarani, né, permitiu que as coisas se acomodassem de uma maneira bem razoável, não é, com as mudanças no estatuto, mas no momento da sacramentação da democracia acontece isso. Quem perde é o Guarani, não é a chapa de oposição. É ruim para o Guarani. E eu não estou dizendo se A ou B, se tivesse ganho, se tivesse
aqui a gente conversando sobre uma eleição que aconteceu e ela não aconteceu, não é? Eu não estou dizendo que A ou B, simples assim. Eu acho que o trabalho do Rômulo tem que ser respeitado e a vontade do Felipe de tentar disputar a eleição, ela é legítima. Eu queria que tivesse acontecido, muito. Como cronista esportivo, como jornalista, como apaixonado pelo futebol e aquele que quer muito o bem do futebol de Campinas. Isso só atrasa o movimento de melhora dos clubes. O que aconteceu na Ponte, a aclamação, não deveria ter acontecido no Guarani. Aconteceu, paciência, a vida vai seguir, mas eu não tenho nenhuma dúvida, Batista, quem perde com tudo isso é o próprio Guarani. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Bom, já tive a oportunidade de falar aí, mesmo no Fala Galera. Boa sorte aí para o presidente Rômulo, esse noticiário vasto aí do Guarani passado pelo Breno. Eu só acho que o time realmente foi errado, a impugnação deveria ter ocorrido. Estou reafirmando aquilo que falei para o próprio presidente hoje na tela da Band e nos donos da bola. Acho que o time foi errado. Se era para ter impugnação, que elas ocorressem em cima exatamente da data da inscrição da chapa. Tá irregular. Então, impugnou, o caminho é outro, poderia até essa irregularidade estatutária ter sido corrigida de alguma maneira, e aí o pleito ocorreria naturalmente. E aí não, do jeito que foi feito, não concordo, acho que o grosso da torcida do Guarani também não concorda, ou seja, uma impugnação no momento em que a votação estava sendo iniciada. Aí realmente fica um certo ar de casuísmo. E eu não gosto disso, até porque elogiei muito a democracia do Guarani, dando a possibilidade de que o associado tivesse mais de uma opção para analisar as propostas, analisar a plataforma e fazer a sua escolha. E, lógico, do jeito que foi feito, mais uma vez tivemos apenas a aclamação, algo que não é legal. Quando existe apenas uma opção, a chance do cometimento de erros é muito maior e as opções de análise que o associado tem, elas acabam sendo muito prejudicadas. Não tem tu, vai tu mesmo? Não é assim. Eu acho que a plataforma do Rômulo é muito boa, mas que seria salutar para o clube e seria algo desejado pelo associado que ele pudesse analisar pelo menos mais uma proposta, pelo menos mais um planejamento a ser executado no triênio que vem pela frente a partir de 2026. De qualquer forma, que Deus ilumine realmente o presidente, que corra tudo bem, mas eu, sinceramente, me senti frustrado de ter elogiado tanto o processo eleitoral do Guarani e depois de ter recebido essa surpresa, para mim, muito desagradável, de impugnação da chapa de oposição na hora da eleição. Não concordo com isso. Já disse ao próprio presidente e continuo dizendo aqui, mas isso não invalida, de qualquer forma, a nossa força aqui no sentido de emanar energia positiva e de desejar muito boa sorte ao presidente nos próximos 3 anos. O Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, estava assistindo o programa hoje na tela da Band, Os Donos da Bola. E assim que terminou o programa, ele me mandou uma mensagem por WhatsApp prestando alguns esclarecimentos sobre essa fala do Tigrão, não concordando a impugnação no dia da eleição. Então, eu vou ler os tópicos que foram colocados aqui na mensagem do doutor Marcelo Dias. Primeiro, as chapas apresentam candidatura e a comissão eleitoral apresenta as candidaturas de forma pública, abrindo prazo para impugnação. 2. A situação impugnou a chapa da oposição no prazo
concedido. 3. A comissão eleitoral entendeu que a impugnação não seria procedente e que a chapa da oposição deveria concorrer. É como se fosse uma decisão do juiz de primeira instância. 3. Contra essa decisão é interposto recurso à segunda e última instância, que, de acordo com o estatuto, é a Assembleia de Sócios. 4. Houve outros recursos e todos foram encaminhados aos líderes da chapa. 5. No dia da Assembleia, houve a apresentação do recurso e os interessados fizeram as suas explanações. E o último, finalmente, a Assembleia, instância final, votou o recurso e optou por reformar a decisão da comissão eleitoral. Então, na primeira instância, entre aspas, houve a aprovação da chapa. E na última instância, a Assembleia, instância final, votou o recurso e optou por reformar a decisão da comissão eleitoral. Tudo isso aconteceu dentro do que prevê a carta magna do clube, que é o estatuto. E ele colocou uma palavra pessoal dele nessa mensagem. Ele disse: eu particularmente concordo com o CH e com o Tigrão. E disse isso a muitos associados. Preferia que a eleição fosse para o voto. No entanto, minha preferência pessoal não pode suplantar o que determina o estatuto em termos de procedimento. Um abraço a você e a todos. Agradeço o Marcelo Dias, sempre muito solícito, e agradeço a audiência. Ele estava assistindo o programa. Essas colocações feitas aqui na rádio pelo CH e pelo Tigrão também foram feitas no programa de hoje, lá na tela da Band. Terminou o programa, de pronto ele já mandou essas mensagens com os esclarecimentos. O porquê que somente no dia da eleição é que a chapa foi impugnada. O Guarani estava seguindo o estatuto que prevê, o estatuto do clube. Se tivesse um procedimento diferente, estaria rasgando o estatuto, fazendo algo naquilo que não está escrito na Carta Magna. São 18h12 em Campinas e eu tenho um recado importante para você. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio, com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais. Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado e que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Já já tudo sobre o futebol do Guarani e daqui a pouco também tudo sobre a Ponte Preta. Agora intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians nos pênaltis sobre o Cruzeiro e garantiu o timão na decisão da Copa do Brasil. Corinthians que agora terá como adversário o Vasco da Gama. Mas ontem, em Itaquera, no tempo normal, quem levou a melhor foi o Cruzeiro, com 2 gols de Arroio. Venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Bidu diminuiu para o Corinthians. O timão com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Martínez, depois Ranielli, Maicon, depois Vitinho, Bidon e Carrillo, depois Garro, Memphis e Yuri Alberto, a equipe do Dorival Júnior. O Cruzeiro de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, depois Wallace e Matheus Pereira, Christian, depois Eduardo, Sinesterra, depois Arroio e depois ainda Wanderson e Caio Jorge, depois Gabigol, a equipe do técnico Leonardo Jardim. Portanto, no tempo normal deu Cruzeiro, mas nos pênaltis o Corinthians levou a melhor. Venceu pelo placar de 5-4. Gabigol teve a chance de colocar o Cruzeiro na decisão. Acabou perdendo o pênalti. O Wallace ainda perdeu. O Hugo Souza defendeu. E o Breno Bidon fez o gol que garantiu a classificação do Corinthians à decisão da competição. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h20, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h21, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar o noticiário da Macaca Alvinegra, que se reapresentou na semana passada, dia 8 de dezembro. E na sexta-feira, na última sexta-feira, o João Brigatti, coordenador técnico da equipe da Ponte Preta, nos concedeu uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Como sempre, uma entrevista muito esclarecedora, muito legal do João Brigatti. E eu separei alguns trechos aí do que o Brigatti conversou com a gente aqui. E o primeiro trecho que eu vou trazer agora para o ouvinte da Ponte Preta é ele falando sobre a montagem, sobre a importância de ter montado um elenco cascudo nesse ano de 2025, até porque a Ponte Preta enfrentou dificuldades financeiras no decorrer do campeonato e esses jogadores, pelas características, jogadores experientes, seguraram a barra ali, conquistaram acesso, conquistaram também o título da Série C do Campeonato Brasileiro. O João também fala sobre a regularização do Transferban, quando é esperado que a diretoria da Ponte Preta acerte essa questão do Transferban e, é claro, fala também um pouco sobre o planejamento para 2026. E fizemos um campeonato brasileiro da Série C com muitas dificuldades em relação à parte financeira, mas, como eu já disse, o elenco se comportou como homem, né, como grandes profissionais, e pudemos buscar o objetivo que foi o acesso, que era o primeiro objetivo depois do título. E naquela ocasião nós optamos por buscarmos a formatação de um elenco mais experiente, né, que acredito que tenha dado certo, porque conseguimos os nossos objetivos. E para esse ano, a formatação da equipe para o ano de 2026 requer atletas também com essa qualidade, com esse perfil também de experiência, mas com muito mais saúde, com muito mais qualidade técnica, não que nós não tínhamos, mas a Série B exige ainda mais. Então é em cima disso que a gente tem buscado esses atletas, logicamente, sempre deixando registrado aí dentro das condições orçamentárias da Ponte Preta e também
pelo que o mercado oferece para nós. Nós temos feito a nossa parte em relação à contratação de atletas, não podemos deixar de lado, até porque, como eu já disse, precisamos montar um elenco forte, e eu acredito que eles vão derrubar o mais rápido possível esse transfer ban, já que no dia 5 de janeiro é o dia da inscrição dos atletas, né, para o ano de 2026. Até lá, eu acredito que o Dr. Torrano agora como presidente da Ponte, o Marcos Eberlin como vice-presidente, estão correndo atrás para poder derrubar esse transfer ban e a gente inscrever esses atletas para que eles possam seguir a sua carreira dentro da Ponte Preta e possa nos trazer alegria, já que está uma dificuldade muito grande em busca dessas contratações. A gente tem feito um esforço muito grande e eu tenho certeza que a gente mais uma vez vai acertar nesse elenco para 2026. E o João Brigatti também fala, neste momento a Ponte Preta tem 26 jogadores no elenco para as competições de 2026 e ele fala como esse elenco será preenchido com outros jogadores, por exemplo, da base. Ele cita o trabalho com as categorias de base feito pelo Marcelo Fernandes e fala também sobre a busca por jogadores, principalmente de meio campo e também de ataque. Na verdade, Pedro, nós temos a intenção, o Marcelo já vem utilizando atletas da base também, desde quando chegou na Ponte Preta, e o pensamento nosso é quanto mais a gente puder utilizar esses atletas da base, logicamente tendo as condições necessárias para poder jogar no elenco profissional, seria excelente, né? Então esse é o pensamento nosso. Em relação aos atletas que estamos ainda buscando no mercado muito difícil, muito inflacionado, a gente tem tentado fortalecer agora o meio de campo e ataque também. Enfim, são situações que a gente tem trabalhado dia e noite aí em busca de atletas para que a gente possa, como eu já disse, e no entendimento nosso, ter um elenco qualificado, né, para que o calendário de 2026 se faz necessário, principalmente o Paulista já de cara. No dia 11 nós temos a nossa estreia contra o Corinthians na Arena, então a gente tem que ter uma equipe qualificada para honrar a camisa da Ponte Preta, como aconteceu esse ano, né, na montagem do nosso elenco, por inúmeras dificuldades que nós passamos, com saída de atletas, saída de treinador também, do Alberto Valentim, com a chegada do Marcelo, nós vimos que não sentimos tanto por ter formado, né, um elenco qualificado que nos deu a condição de conquistar o objetivo nosso, que foi o acesso, e logo em seguida, como todos nós sabemos. E o João Brigatti fala também sobre a busca, mais especificamente, por um centroavante. Nesse momento, no atual elenco da Ponte Preta, tem o Gé, centroavante conhecido da torcida ponte pretana, e também o Bruno Lopes. É bem verdade que ele jogou a maior parte da Série C como jogador de beirado, um ponta ali, um segundo atacante, mas, de fato, o Bruno Lopes é centroavante. E o João Brigatti fala justamente sobre essa dificuldade de encontrar o chamado aí camisa 9 no mercado. Estamos atrás também de um homem mais centralizado também, mas uma dificuldade muito grande, Batista, no mercado, como eu já falei, inflacionado. A gente estava atrás de um centroavante aí de uma qualidade muito boa. O valor que ele pediu foi extremamente alto, e hoje, quando a gente ia dar uma contraproposta, ele acabou acertando na Coreia, e agora a gente tem que correr atrás de fortalecer o ataque também. Enfim, é o trabalho nosso, né? Dia e noite, é desgastante, não é fácil, mas a gente tem corrido atrás aí para poder, o mais rápido possível, fecharmos o elenco aí, para dar tranquilidade também para o Marcelo poder trabalhar e definir a sua equipe. Batista, e esse centroavante que o João Brigatti cita na entrevista, que a Ponte Preta tinha interesse, eu descobri que é o Breno Herculano. Ele que disputou o primeiro semestre das competições aqui do futebol brasileiro com a camisa do Goiás, chegou no Goiás em 2022, jogou por 4 temporadas com a camisa do Goiás
e depois, no meio de 2025, se transferiu para o CRB, fez 28 partidas e marcou 6 gols. Portanto, o Breno Herculano era um jogador aí que a Ponte Preta tinha interesse, mas como o João Brigatti disse, acabou acertando com o time da Coreia. E desde semana passada surgiu o nome aí do Vitor Jacaré, um jogador que estava no América Mineiro, não jogou nenhuma partida em 2025, teve problemas de lesões, e aí o João Brigatti responde até uma pergunta do Batista sobre o Vitor Jacaré. Qual que é a sua opinião sobre o Vitor Jacaré? Não é o Vitor Jacaré. O Vitor Jacaré, obviamente que está no nosso radar também, tem análise em relação a esse jogador. Eu gosto muito do Vitor Jacaré. Ele teve um problema em relação de lesão no América, né? Ele se veio recuperar agora no final do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, é um jogador que eu vejo muitas qualidades, performou demais no Bahia, foi ídolo do Bahia, né? Mas é uma operação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa em relação à parte financeira também. Então, assim, nós estamos analisando e avaliando outros atletas também. Obviamente que a gente está no mercado para tentar trazer uns atletas mais qualificados, né? Para que possam encorpar o nosso elenco. E o Vitor Jacaré, obviamente, seria importante, mas não está, né? Nesse momento, nada em andamento com ele. E surgiu o nome do Vitor Jacaré, até porque o João Brigatti disse que tinha um pré-contrato da Ponte Preta assinado com o atacante, que não é o Vitor Jacaré, mas é o Vitor Pernambuco. A gente trouxe essa informação com exclusividade aqui mesmo, ainda dentro do Esporte em Debate da sexta-feira. Vitor Pernambuco, um jogador de 27 anos, fez grande parte da sua carreira fora do Brasil, jogou em times da Ucrânia, Moldávia, Hungria também, jogou nos Emirados Árabes e retornou para o Brasil no início de 2025, fez 6 jogos com a camisa do Juventude, lá deu 2 assistências e depois jogou parte da Série B com a camisa do Operário, onde fez mais 6 jogos e mais uma assistência. Vitor Pernambuco é o 8º contratado da Ponte Preta para 2026. E eu falava sobre o elenco, sobre o Marcelo Fernandes utilizar os garotos da base. A Federação Paulista divulgou neste final de semana a tabela com dias e horários dos jogos da Ponte Preta na Copa São Paulo. A Macaca estreia no dia 2 de janeiro, sexta-feira, contra o Curitiba, às 11 horas da manhã. Na segunda rodada, a Ponte Preta encara o meia-noite, time da sede de Patrocínio Paulista, segunda-feira, dia 5 de janeiro, 1h da tarde. E aí a Ponte Preta fecha a primeira fase enfrentando o Real de Roraima no dia 8, quinta-feira, 1h da tarde também, Batista. Bom, já o CH vai falar, né? Não conheço esse Breno Herculano, mas uma coisa ele tem forte, o nome. O nome dele realmente é muito forte, né? Breno. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Tirar todas as dúvidas caso você as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, o noticiário da
Ponte Preta às 18h34, diz aí, CH. Na sexta-feira, como conversamos com o Brigatti é sempre um papo bom, né? Ele não se furta em responder as perguntas, eu gosto muito disso, ele é um cara muito direto, objetivo, mas ele deu respostas antagônicas, eu entendo porque a situação é muito complicada. O que é antagônico? O que ele está tendo a paciência também de administrar todos os problemas como um homem forte do futebol, da parte financeira. Ao mesmo tempo, ele afirma que está no mercado e que tudo vai se acertar. Tudo isso que a gente espera e torce. Mas, ao mesmo tempo, admite a dificuldade em contratar. Não é só porque o mercado está agitado. É também porque a Ponte está sem credibilidade no mercado. Essa é a verdade. Não é? Todo mundo quer jogar na Ponte, todo mundo quer jogar no Campeonato Paulista, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na hora da escolha, o jogador que a Ponte pretende vai pensar duas vezes, porque ainda não está solucionado o problema. Vou repetir, eu torço para que resolva amanhã, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, ele deixou claro também uma coisa da dificuldade. Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive da montagem, e ele disse que já está indo para a lista B e para a lista C. E o maior problema da Ponte, na minha ótica, em termos de escolha de posição, era um ataque. E aonde é mais caro contratar atacante do que zagueiro, por exemplo. Lateral não existe, né? Lateral nem a seleção brasileira tem. Nem de um lado, nem do outro. Então a dificuldade é geral, não é? E jogador de meio campo que realmente tem uma qualificação técnica aceitável, né? Brucutu tem um monte, mas eu acho que até, por exemplo, na volância a Ponte está muito bem servida. Muito bem servida. Aqueles que ficaram, são remanescentes, são jogadores que eu tenho certeza farão uma grande temporada. Ao lado do Elvis, aí tem o Cristiano, provavelmente o Serginho, mas a Ponte precisa contratar atacante. Não dá para atravessar o ano de 2026 com um elenco com menos de 33 jogadores. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? É diferente da Série C. Você joga menos na Série C. A Série B não. São 38 rodadas batidas, fora a Copa do Brasil. Então, olha a necessidade e o tamanho do desafio que tem a Ponte para montar esse time. É verdade também que me parece não, tenho convicção que existe já uma espinha dorsal. Já tem time para poder efetivamente entrar em campo na primeira partida do Campeonato Paulista. Caso a Ponte tenha dificuldade de alguma ordem, tanto de contratação como de transfer ban. Então vamos aguardar, não é? Eu continuo apreensivo e preocupado, porque eu acho que tocar futebol desta maneira não é saudável, ninguém consegue fazer milagre, não é? O João está trabalhando pra caramba, o Koyama também, a gente sabe disso. O tamanho da paixão que o João Brigatti tem pela Ponte, só que ele tem limitações, né? Milagre ele ainda não está fazendo. Então eu desejo muito, tenho falado isso todo dia, porque é a única coisa que dá para comentar, fora avaliar um jogador ou outro, que é desejar a Ponte um futuro bem próximo, diferente do que o presente. E qual é a diferença? É conseguir pelo menos tocar o seu dia a dia com menos pressão, não é? Com menos, se é que é possível, né? Com menos problema. Porque, repito, eu não sei como é que as pessoas da Ponte conseguem administrar o clube. Não sei. Sinceramente, eu não sei. De qualquer maneira, vamos continuar acompanhando. Acho que os nomes são todos nomes interessantes, mas aí tem que sair do papel para ir para o campo. Como é que vai ser no campo? Vai dar elan? Vai encaixar? Não vai? Como é que vai ser? Só o tempo vai dizer, Batista. E você, Tigrão, às 18h38, falando da Ponte Preta, Tigrão.
Bom, vem aí o Vitor Pernambuco na Macaca, né? Um jogador de perfil de Série B e até com uma participação neste ano na Série A pelo Juventude. Eu acho que é um jogador que vem recomendado. A Ponte também já tem acerto com o Elison Maia, zagueiro do Vila Nova, Brian Borges, lateral direito do Paysandu, eu acho muito bom jogador, e também André Lima, volante também vindo lá do norte do país, do Papão da Curuzu. Veja, a Ponte está trazendo jogadores aí com perfil também, exemplo do que fez o próprio Guarani até agora, com perfil de Série B, só que o Guarani vai disputar uma Série C, então está com um elenco um pouquinho acima, teoricamente, da competição que ele vai disputar em âmbito nacional. Já a Ponte, levando parte do elenco que foi muito bem sucedido na Série C e também agora montando com jogadores egressos, oriundos da Série B do Campeonato Brasileiro e até com algum perfil de Série A, como é o caso do Vitor Pernambuco, né, que teve essa participação aí também em Série A. E aí o Vitor Jacaré, vem ou não vem? Ex-América Mineiro, foi oferecido já para a Ponte. A Ponte está discutindo, vem, não vem, como é que vai ser? Há uma viabilidade financeira na vinda do jogador, é algo que a diretoria tem que analisar com muito cuidado, sobretudo nesse momento delicadíssimo dos caixas da Macaca, da sua situação financeira, que inspira muitos cuidados, então não se pode fazer bobeira e se assumir compromissos que depois não poderão ser cumpridos. E a Ponte mantém aí algo em torno de 60% do elenco para 2026. 18 a 20 atletas campeões da Série C permanecem no Majestoso para 2026. Bom, é o seguinte, aí a gente tem que analisar que para a Série C deu tudo certo, bingo, subiu e foi campeã Macaca. Parabéns a todos os envolvidos. Agora, as competições são diferentes. A Ponte pega um Campeonato Paulista muito mais difícil, a Ponte pega uma Série B e não uma Série C, e pega também uma Copa do Brasil, não da primeira fase, como foi em 2025, quando ela foi, lamentavelmente e vexatoriamente, eliminada pelo Concórdia de Santa Catarina, com todo o respeito, a gente não esperava isso. Agora não. Agora na Copa do Brasil a Ponte já entra na terceira fase, já com um filtro muito mais rigoroso, e a Ponte consegue isso, inclusive com uma premiação muito melhor, exatamente porque foi campeã da Série C e está credenciada aí já a entrar e já está pré-qualificada para iniciar a sua participação na Copa do Brasil a partir da terceira fase, portanto, né, um pouco mais, em tese, com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de dificuldade, com equipes mais fortes e mais qualificadas. Então, nada contra a manutenção de parte da base da Série C de 2025. Nada contra, muito pelo contrário, tudo a favor. Alguns jogadores que estão sendo mantidos aí são muito bons e realmente agradaram em cheio a galera da Macaca. Agora, a Ponte só tem que fazer a mescla direitinho e reforçar e qualificar, porque Série B não é Série C, Campeonato Paulista deste ano não é o Campeonato Paulista. Quando eu falo deste ano, já 2026. Não é a mesma coisa que o campeonato deste ano de 2025, e a Copa do Brasil ainda mais dificultosa, ainda mais difícil, ainda mais cheia de obstáculos e de pedras pelo caminho, porque a Ponte já entra já numa fase um pouco mais adiantada e com adversários muito mais gabaritados. Então a mescla é a grande sacada. Pegar, manter, segurar jogadores que foram bem, mas reforçando esse elenco, baseado exatamente no nível de exigência que a Ponte terá pela frente na temporada de 2026. Batista. 18h43, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h45, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa: as pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Estão definidos os finalistas da competição. Ontem, em Itaquera, o Corinthians perdeu no tempo normal para o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Como havia vencido na ida por 1-0, a decisão foi para os pênaltis. E na ocasião, o Timão levou a melhor, 5-4 para cima na Raposa. Vai pegar agora o Vasco, que ontem do Maracanã perdeu no tempo normal para o Fluminense por 1-0. Como havia vencido por 2-1 no jogo da ida, nos pênaltis o Vasco levou a melhor e derrotou o Fluminense pelo placar de 4-3. As finais estão definidas. Na quarta-feira, 9h30 da noite em Itaquera, ocorre o primeiro jogo entre Corinthians e Vasco. E o jogo decisivo será domingo no Maracanã, às 18h30. Ontem, na final do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras conquistou o título. Foi o bicampeonato das Palestrinas.
perdeu no jogo da volta para o Corinthians pelo placar de 1-0, mas como havia vencido a ida por 5-1, o Palmeiras, portanto, conquista o título da competição. Destacando alguns campeonatos pelo mundo, como o espanhol, vitória do Real Madrid sobre o Alavés pelo placar de 2-1. O Real Madrid ocupa a segunda colocação. A liderança é do Barcelona, que venceu o Osasuna por 2-0. O Barcelona tem 43 pontos, o Real Madrid tem 39. Já no campeonato inglês, na Premier League, destaque para a vitória do Arsenal no finalzinho sobre o Wolverhampton pelo placar de 2-1. Segue na liderança da competição e tem aí na segunda colocação o Manchester City, que venceu o Crystal Palace fora de casa pelo placar de 3-0. O Arsenal tem 36, o Manchester City tem 34 e o Aston Villa é o terceiro colocado com 33 pontos. Para fechar, pelo campeonato italiano, alguns destaques desta rodada, como o empate entre Milan e Sassuolo pelo placar de 2-1. Já a Internazionale venceu o Gênova fora de casa pelo placar de 2-1 e lidera a competição. A Inter, nesse momento, lidera, portanto, o campeonato italiano com 33 pontos. O Milan tem 32 e o Napoli tem 31 pontos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h52, Esporte em Debate até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais: a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito: assada, frita, cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara
no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18h54, ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Ô, Batista, longe de mim querer pôr lenha na fogueira, ainda mais numa amizade aí de mais de 40 anos, mas é o seguinte, hein? Trago dados. Gol do Corinthians ontem, primeiro gol e único, né? Que levou para os pênaltis. Bola parada no segundo toque. E o Flamengo se classificou no sábado, os 2 gols de bola parada, hein, Batistão? Aí você já sabe pra cima de quem você tem que ir aí, velho. Aliás, tá no ar antes das 6, hein, rapaz? Valeu, Batistão, abraço. Abraço, muito obrigado. É o Renato Alves. Ele quer ver sangue rolando. Ele quer ver treta no ar. Mas ele tem razão. 100%, é por isso que 70% em média. Então, Copa do Brasil, 100% bola parada. É por isso que em média. Porque tem jogo que são 50% de gols de bola parada. Tem jogo que é 25%. Tem jogo que é 100%. E tem jogo que é 0%. Então, a média é de 70% com 1 ou 2 toques. 1 ou 2 toques. Ou é direto, cobrança de pênalti, cobrança de falta, ou com 2 toques, cobrança de escanteio, a bola levantada, rebatida e a batida vai para o fundo do gol. Então, média 1 ou 2 toques. Abraço para você, Renato. Muito obrigado pela audiência, sempre atento e ligado. Mais um ouvinte no ar. Olá, boa tarde, Batista, pessoal da Band, Breno Beretta, Valdemir, tudo bem? CH. Olha, fazer o quê, né? Tem que concordar, é o único que tem para o momento. Porque o Rômulo Amaro era do antigo CA, né? Fazer o quê? Ele não fez um 24 bom. Caiu com o time. Não fez um 25 bom. Ele falava que a meta dele era ganhar os derby, ser campeão da Série C e mais alguma outra coisa aí. Não aconteceu nada. O que aconteceu nas eleições do Guarani, para mim, é como o presidente do Congresso lá foi uma canetada, né? Então as coisas não ficam claras. Tudo que começa errado, dá errado, né? Outra coisa que eu quero falar sobre o elenco, Batista, sobre o primeiro derby que teve no quadrangular da Série C, uma coisa que eu notei e uma coisa que me chama muita atenção é o nervosismo do Matheus. Ele é um treinador muito nervoso. No primeiro jogo do derby, ele teria que chamar o time, não deixar o time ir lá apaziguar a torcida, chamar, concentrar o time. Ele largou o time e o que ocorreu? Né? Não subiu. Então, a única coisa que eu vejo que o Guarani deveria fazer também era trocar treinador, tá? Porque esse elenco pode ser bom, a defesa, eu acredito que seja uma defesa boa, o meio-campo bom, mas o ataque eu não estou gostando das peças não, tá ok? Então, a troca do treinador deveria ser essencial porque vai trocar, tá bom? Abraço, Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, Edson Guilherme. Boa tarde, Batista. O Vitinho do Amador poderia fazer estágio, teste na Ponte Preta.
Não custa tentar. Abraço, Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Ô, Matozinho, até perguntei pro Pedro Piscinato se tinha a idade do Vitinho. O Vitinho arrebentou com o jogo, foi eleito o craque da partida pela nossa equipe, foi substituído no segundo tempo, não por deficiência técnica, mas por desgaste. O jogo no segundo tempo, inclusive, caiu porque o calor estava muito forte. Embora não tivesse o sol, mas o calor estava sufocante. O Vitinho, que no intervalo deu entrevista ao Pedro Piscinato. Queria saber a idade para ver se dá para indicá-lo, né, como um jogador que poderia estar num time profissional, ou de Campinas, ou da região. Mas o Pedro Piscinato não tem a idade dele e a gente vai tentar localizar. Durante todo esse tempo que eu estou na Crônica de Campinas, desde 1984, somente 2 jogadores saíram do amador e foram disputar profissional. Um foi para o Guarani. Aliás, os 2, né, foram para o Guarani. Tema, na época do Beto Zini. Beto Zini estava assistindo uma transmissão de amador na antiga TV Diário do Povo, hoje TV Tati, mas começou como TV Metrópole. Acho que não tinha virado TV Diário do Povo ainda, ou já tinha, não me lembro bem, mas estava transmitindo o amador lá no São Bernardo. Roberto Leite narrando e o Tigrão comentando. E o Betozinho assistindo, viu o tema e pegou o contato depois e tal, levou o tema para o Guarani. Não virou. E o outro, Jorginho. Jorginho é considerado o rei do amador. Ele disputa 3 a 4 jogos por final de semana. Certa feita, aqui mesmo nesse estúdio, eu perguntei para o Jorginho: ô Jorginho, você não tem interesse em voltar para o profissional? Ele largou o profissional para jogar amador. E ele disse que não, porque no amador ele ganhava muito mais do que ele poderia ganhar numa equipe aí de 4ª divisão, né, do futebol profissional, que é o que ele poderia jogar. No profissional, jogou no Guarani, também não virou. Então é muito tempo para somente 2 jogadores virarem profissional. Alguém pode até perguntar, mas e o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano é uma outra situação. Ele chegou na Ponte com 15 anos. Estou falando de categoria adulta. Ele chegou para a base da Ponte, levado pelo Marco Eberlin, que sempre teve uma ligação muito grande com o Amador de Campinas, disputou o Amador durante muito tempo, comandava times e viu lá o Luiz Fabiano e pediu, né, para o Luiz Fabiano se ele queria fazer um teste na Ponte. Foi para a Ponte, fez um teste, passou, lógico, né, e virou o grande Luiz Fabiano. Até então era Fabiano. Seguiu a carreira como Fabiano, até ser negociado pela Ponte com o Rennes da França. Ele e o Vander, os dois foram num pacote único para o Rennes. Aí o Vadão, no São Paulo, técnico do São Paulo, precisava de um centroavante e pediu para a direção do São Paulo contratar o Fabiano. Quando o Fabiano chegou no São Paulo, já tinha lá 2 Fabianos, inclusive um genro do Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, treinador. Genro jogava no São Paulo, volante com o nome Fabiano.
E aí foi dada uma orientação ao Fabiano, que estava chegando, mudar de nome. Ao invés de ser chamado também de Fabiano, pediram para ele usar o nome Luiz, que é o nome dele mesmo, mas ele não gostava do Luiz. E aí virou Luiz Fabiano no São Paulo. Parece coisa de numerologia, né? Porque foi só mudar o nome para o Fabiano, de Fabiano para Luiz Fabiano. A carreira do Luiz Fabiano decolou, subiu como um foguete. Chegou à seleção brasileira, disputou Copa do Mundo e ganhou muito dinheiro. Foi campeão também pela equipe do São Paulo. Então, são pouquíssimos jogadores que saíram do amador. Mas eu gostei muito desse Vitinho. Embora o Pedro Piscinato estava me dizendo aqui que assistiu o jogo da semifinal, quando classificou o time do Flamengo Santa Mônica para a decisão da competição. E o Vitinho, no primeiro tempo, foi muito mal. Foi substituído e o cara que entrou no segundo tempo arrebentou com o jogo, marcou gol, deu assistência e aí classificou o time do Flamengo Santa Mônica. Então é complicado, né? Você tomar uma visão, ou ter uma visão ou uma opinião em cima de um único jogo. Aqui nós temos duas visões em cima de dois jogos. Um que o Pedro Piscinato assistiu e o Vitinho foi muito mal, e outro que o próprio Pedro Piscinato assistiu, eu também, e o Tigrão, e gostamos demais, tanto é que elegemos ele como o craque do jogo dentro do apito final, com o comando do Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes. Mas acho que valeria dar uma pesquisada aí no Vitinho. São 19h05, informações do futebol do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, na última sexta-feira, 2 jogadores foram apresentados, né? 2 novos atletas. O Guilherme Cachoeira é um deles, e eu já até falava das características do Guilherme Cachoeira, né? Das informações que eu tinha a respeito desse jogador, que atuou em séries B e C na temporada de 2025 e estava vindo de um clube da Série A. Quais times que ele atuou? E eu vou passar a ficha do Guilherme Cachoeira. Ele atuou pelo CSA inicialmente, jogando 44 jogos, 8 gols e 7 assistências, e depois ele foi jogar a Série B pelo Atlético. 10 jogos foram completados por ele. Então, 44 jogos pelo CSA na Série C, que chamou a atenção do Guarani, e depois fez mais 10 jogos pelo Atlético na Série B. Ele pertence ao Fortaleza. Pertencia, melhor dizendo, porque ele rescindiu o contrato, né? E daí ele chega no Guarani, é um dos principais reforços para essa temporada. Quais características do Guilherme Cachoeira? É um meia atacante que arrasta a bola, tem características diferentes do Isaac e também do Diego Torres, porque ele é o cara do drible, do 1 contra 1. E ele pode cair tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. É um jogador de 23 anos, que é destro e é muito bom jogador. Então ele vem para o Guarani para suprir essa carência, principalmente do 1 contra 1, porque hoje, no atual elenco, o único jogador que tinha essas características e que a gente cobrava para entrar durante os jogos, Ryuta Takahashi, o melhor do 1 contra 1 no Guarani em 2025 e que teve poucas oportunidades. Então o Guilherme Cachoeira está chegando para cobrir essa lacuna. O Rian, lateral direito, ele tem 21 anos, vem da equipe do Vila Nova. Esse atleta é polivalente, atua também na ponta, pode atuar um pouco mais recuado, só que ele não tem tanta experiência assim. Ele até vai disputar a posição com o Cicinho inicialmente, mas o Cicinho é o titular da posição. E o Rômulo disse que o Guarani deve trazer de 2 a 3 jogadores ao longo
não só de 2025, mas no início de 2026. E quais posições que o Guarani está procurando? Um lateral direito que seria para ser titular, porque o contrato do Cicinho vai só até o final do Campeonato Paulista e existe a possibilidade do Cicinho não ficar, essa possibilidade é grande, porque é um jogador um pouco mais velho, né? Vai fazer 37 anos, tem a questão física do Cicinho e o valor que teria que pagar para o Cicinho ficar na Série C é um valor alto. Então, só se o Cicinho arrebentar no Paulistão que ele vai permanecer para a Série C do Brasileiro. Então, o Guarani procura mais um lateral direito, além do Rian que trouxe, e procura um mais experiente. Quais são as outras posições? Um jogador camisa 8, que seria o reserva do Igor, porque chegou o Igor Pereira, que veio da equipe do Náutico, seria um reserva imediato para o Igor, que faz uma função de segundo volante, chegando mais à frente. Um 8/10. O Guarani está atrás do mercado para um jogador nessa posição. E possivelmente mais um centroavante, porque trouxe o Maranhão, tem o Kevin, que é garoto da base, treinando, mas deve trazer mais um centroavante. Eu até disse há alguns dias, olha, o Guarani está buscando 2 centroavantes. Então, aquele presente para a torcida e um jogador mais de nome pode pintar tanto na função do 8, né, que seria um segundo volante que atue mais à frente, ou mesmo um centroavante. Mas é possível que seja um centroavante. O Guarani está buscando as 3 opções no mercado. Agora eu vou falar sobre o planejamento em relação aos treinos do Guarani. No fim de semana, os atletas receberam folga, voltaram de Bragança Paulista na última sexta e hoje eles retornaram para Bragança Paulista. O que vai acontecer? Na quarta-feira, eles voltam para Campinas, então estão treinando hoje, treinando e dormindo por lá, né, em Bragança Paulista. Hoje, amanhã e quarta. Na quarta, eles voltam para cá, vão treinar quinta, sexta e sábado em Louveira. Depois eles vão ganhar uma folga sábado e domingo. Semana que vem, eles vão treinar provavelmente em Bragança Paulista novamente, vão ter a folga de Natal, depois eles voltam a treinar. Vão ter a folga de Ano Novo e voltam a treinar provavelmente em Campinas, a reta final para a disputa do Campeonato Paulista. O Guarani também já saiu, Batista, quem está nos acompanhando, eu vou passar os jogos do Guarani, passei hoje na tela da Band, vou passar aqui na Rádio Bandeirantes, os jogos da Copinha, porque a Copinha vai começar no dia 3 de janeiro para o Guarani, e 9 da noite o primeiro jogo do Guarani. O grupo do Guarani é em Assis, o Guarani, o primeiro jogo, vai pegar o Atlético, 9 da noite, no dia 3 de janeiro. Depois, no dia 6 de janeiro, o Guarani vai pegar a Assisense, no dia 6 de janeiro, né? Dia 6 de janeiro, esse jogo está marcado para 18h45 e fecha essa primeira fase da Copinha, buscando a classificação contra o Naviraiense no dia 9 de janeiro, o 100, né? Que é o Naviraiense, às 18h45 também. São os 3 jogos do Guarani, grupo de Assis, grupo da Copinha, grupo 7 da Copa São Paulo de Juniores. Batista. São 19h12 em Campinas. Você está ligado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Hoje, até às 19h30. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal.
Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Bandeirantes. 19h14, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Thiago Silva não ficará no Fluminense em 2026, após se despedir dos companheiros no vestiário depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco neste domingo. O tricolor ainda fez um último contato, mas o atleta manteve a decisão de deixar o clube. Pauta 2. Cruzeiro e Tite se reuniram nesta segunda-feira. O ex-treinador da seleção brasileira é o preferido da diretoria e entre as lideranças do grupo de jogadores para ocupar a vaga de Leonardo Jardim, que deixou a Raposa nesta segunda-feira após a eliminação nos pênaltis da Copa do Brasil para o Corinthians. Tema 3. Diretores do São Paulo pedem licença após vazamento de áudio em que admitem esquema de venda ilegal de camarote. Douglas Schwartzman e Mara Casares serão investigados internamente no clube. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa notícia lamentável de envolvimento de diretores e da ex-esposa do Casares, atual presidente, com esquema de camarotes para favorecimento financeiro dos envolvidos. Já foram afastados, foi instalada uma sindicância, mas a pressão é muito grande, inclusive da oposição, para que o Casares saia, né, efetivamente do comando da presidência do clube. É mais uma página lamentável dos times de São Paulo. Hoje o São Paulo, outro dia o Corinthians, se não é o Corinthians é o São Paulo, e a gente lamenta muito, porque são clubes gigantescos, mas infelizmente tocados por irresponsáveis. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi sobre Tite e também Cruzeiro, Batista, que estão conversando. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter tentado segurar o Leonardo Jardim. Tudo bem que ele cometeu alguns erros ontem, né, no finalzinho da partida, mas ele fazia um bom trabalho no Cruzeiro. Eu acho que ele fez um bom ano no Cruzeiro. Agora, o que o Tite pode contribuir com o Cruzeiro? Ele teve nas mãos recentemente o melhor elenco do futebol brasileiro, o Flamengo, e não conseguiu fazer esse Flamengo um grande campeão como está fazendo o Felipe Luiz. Eu acho um erro do Cruzeiro conversar com o Tite, que é um técnico caro e que não tem entregado nos últimos anos o que se espera dele, e mostra também, porque ele está tentando ir para a Europa, que ele não tem mercado na Europa. Ele vai ter que se contentar aqui com o Brasil. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu queria falar do Thiago Silva, né? Ele teve uma passagem boa pelo Fluminense, para mim até acima do que eu poderia imaginar, pela idade, por ter aquela questão da estrada da volta,
mas ele provou que teve uma campanha tão boa que é proporcional essa campanha no Fluminense ao profissionalismo dele ao longo de toda a carreira, né? Então, um cara que se cuidou, que fez tudo direitinho e que mostrou realmente muita utilidade e está aí, sendo vinculado ao Milan pela imprensa italiana. Talvez volte para a Europa e para um centro muito desenvolvido que é a Itália e time grande da Itália. Esse que é o detalhe, né? Não é o que já foi um dia, mas é um time grande. Então, realmente é uma perda para o Fluminense, mas veja como que na vida as coisas às vezes tomam um rumo diferente daquele que era o planejamento inicial. O próprio Thiago Silva e todos nós imaginávamos que ele voltou para o Brasil e para o Fluminense, o clube que o revelou, para ali encerrar a carreira. Mas ele foi tão bem, ele mostrou tanta competência e liderança que, surpreendentemente, a carreira vai ter sequência. E ainda com uma supervalorização num grande clube da Europa. Não é certeza, pode ocorrer, mas o fato dele já ter praticamente se desligado do Fluminense após o jogo de ontem contra o Vasco, mostra, obviamente, que ele deve ter aí uma sequência de carreira em outro clube. Senão ele ficaria até o início do ano, marcaria aí mais alguns meses no calendário e faria uma despedida oficial em jogos oficiais no próprio Fluminense. Então, tudo leva a crer que o cara veio para parar no time que o revelou, veio para se despedir no time que o revelou e foi tão bem que abriu-se uma nova perspectiva de uma nova ida para o futebol europeu e de uma sequência de carreira maior até do que ele mesmo esperava. Então, parabéns para o Thiago Silva. Intervalo, depois tem o sorteio aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família.
Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h24. As suas festas de final de ano têm lugar certo. Um lugar especial para acontecer. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça sua reserva, reúna os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura de escola, aniversários e bora confraternizar. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza a apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Confirme a sua reserva. Fale com João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento para facilitar a sua vida. Vamos ao sorteio. São 2 ganhadores, cada um leva 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. Marcel Rezende Mortigatti. Não sei se é essa pronúncia do sobrenome, mas eu tô lendo como se escreve. Parabéns ao Marcel Rezende Mortigatti. Telefone 19-993-24 e os 4 números finais que não vou divulgar. E Cláudio Sampaio Silveira, 19-99974 e os 4 números finais que não vou divulgar. Cláudio Sampaio Silveira. Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado a todos que participaram. E os ganhadores têm até o dia 18 para fazer a retirada dos presentes. Das 9 até a 1 da tarde, das 14h30 até às 19 horas, até às 17h30. Período da tarde, das 14h30 até às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, Jardim São Gabriel. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata de hoje. O Vasco mandará o segundo jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, após a classificação contra o Fluminense em 2 jogos. No estádio, a direção vascaína se reuniu no vestiário com os atletas e comissão técnica de Fernando Diniz. A escolha pelo estádio foi quase unânime. Decisão correta do Vasco em mandar o jogo da decisão no Maracanã e não em São Januário. Começo com você, Tigrão. Qual é a sua opinião? A decisão das mais acertadas, né? Levar esse jogo para São Januário, e não é torcida única, vai ter torcida do Corinthians, seria uma carnificina. Então, lamentável. Se isso tivesse acontecido, seria um absurdo. Então, a decisão acertada, o Vasco queria, a diretoria queria. Porque não sei o quê, São Januário é mais a casa do Vasco, mas o Maracanã preparadíssimo, um templo lindíssimo. Para mim, acertadíssima
a decisão da CBF de manter a finalíssima da Copa do Brasil para o Maraca. E você, CH, sua opinião? Decisão absolutamente acertada. E você, Breno Beretta? Decisão certa, Batista. O Vasco tem a 5ª maior torcida do Brasil, só está atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, então tem tudo para encher o Maracanã, fazer uma bonita festa e conhece tudo do Maracanã, né? Eu sigo com você, bebê. Na sua visão, Leonardo Jardim acerta em sair do Cruzeiro e dar uma pausa na carreira? Acho que não, acho que ele erra. E mesmo ele não tendo conseguido títulos esse ano, ele fez um bom trabalho, errou. E você, CH? Então, ele na entrevista coletiva disse sobre problemas de saúde mental, né? Eu não tenho como avaliar a distância. Eu só tenho convicção de uma coisa, ele vai fazer falta ao Cruzeiro com toda certeza. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Respeito os caras, né? O Tite, outro dia, saúde mental. Agora o Jardim, saúde mental. Você já pensou se eles estivessem duros, então? Já estavam no hospício, pô. Acho que é muito nhenhenhé, né? Muito mimimi, mas que ele seja feliz. Vamos lá, CH. O que mais chamou a atenção nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil? O pênalti perdido por Gabigol. As defesas de Hugo Souza, Léo Jardim, salvando o Vasco, ou o gol contra do Paulo Henrique? O que mais chamou a atenção foi o desempenho do Hugo Souza, Batista. E você, Breno Beretta, o que mais te chamou a atenção? Para mim foi o desempenho do Hugo Souza também, positivamente. E você, Tigrão, o que mais te chamou a atenção? O desempenho de São Hugo Souza do Parque São Jorge. E o Gabigol nem viajou, né? De volta para Belo Horizonte. Melhor, também, hein? Se ele chega lá, vou te contar, hein? A torcida do hein? Cruzeiro ia arrancar o couro dele, né? Porque ali de Confins para Belo Horizonte tem uns 15 minutos de carro numa perimetral, né? Eu já andei muito por ali. Eu acho que ia ter barricada para parar o ônibus, hein? Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, até amanhã. Breno Beretta, um abraço para você. Até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Alguns ouvintes aqui participando. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, uma boa tarde, amigos da Band. Só dando um resumo bem rápido aí, a respeito desse chororô todo aí do candidato da oposição, eu quero resumir em uma palavra só essa situação toda. Ele só está colhendo o que ele plantou a vida toda no Guarani, né? Quem conhece a história dele dentro do clube sabe do que eu estou falando. É somente isso que eu tenho para dizer. Passe-se o tempo que for. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu acho que se ele tivesse plantado coisas boas dentro do clube, não teria acontecido o que aconteceu. O presidente Rômulo Amaro apenas está colhendo aquilo que ele vem colocando como honestidade dentro do clube há anos. Um abraço a todos aí. É o Mauro, bugrino da pele até o osso. Valeu. Abraço, muito obrigado. Alô, Batista, boa tarde. O que é necessário fazer para derrubar o transfer ban? Luiz do Taquaral. Pagar, né? Pagou, derruba o transfer ban. Tem que pagar, salvo engano, 2 milhões de reais é o dinheiro de imediato que a Ponte precisará até o dia 5. Antes do dia 5 não consegue inscrever ninguém, né? Porque as inscrições estão fechadas.
Agora, se a Ponte pagar o Transferban, parece que demora cerca de 36 horas para liberar. Então vai ter que uns 3 dias antes. No dia 2, por exemplo, a Ponte tem que efetuar o pagamento para, a partir do dia 5, liberar. Ou então, né, não precisa nem ser dia 5, mas tem que ser antes do início do Campeonato Paulista. Final de programa, muito obrigado para todos que participaram, mesmo aquelas mensagens que não foram para o ar. Eu agradeço de coração. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente. Tchau. Agora,